Chegar até aqui não foi por acaso. Durante anos, trabalhamos forte para fazer nossa revista crescer e ajudar milhares de brasileiros a buscar qualidade de vida. Força, energia, entusiasmo e honestidade sempre marcaram nosso caminho. Nós acreditamos em nossos leitores, clientes, funcionários e em nossos franqueados, que fazem nossa marca ser respeitada em todo o território nacional. Mas acreditamos principalmente na capacidade de cada um para entender e aceitar as mudanças. E é com este espírito de inovação que a revista Saúde apresenta sua nova logo. Uma marca moderna e atual, que transmite a segurança e a seriedade que a sua saúde precisa. Uma nova identidade para tornar nossa revista ainda mais forte em todo o país. Essa mudança vem ao encontro de novas possibilidades, novos horizontes e, principalmente, uma nova forma de divulgar a saúde com o respeito que você, leitor, merece. Revista Saúde. Inovando sempre. Com excelência, tradição e mais de 25 anos no setor contábil da cidade, a Augusto Contabilidade Empresarial é sinônimo de confiança para seus clientes. Localizado na rua Padre Anchieta, número 245, próximo à Avenida Murchide Once, em Rio Preto. A nossa equipe conta com serviços para todo tipo de empresas, desde imposto de renda, assessoria empresarial, até reengenharia administrativa e financeira. Augusto Contabilidade é a segurança para o seu negócio. Olá, gigantes! Boa noite! Sejam muito bem-vindos! Hoje eu estou falando boa noite. Hoje é o nosso primeiro programa ao vivo. Que satisfação tê-los aqui. Eu sou João Ricardo Reis, aqui na CPTV, a TV que transmite inovação. Você que procura gente diferente, num programa diferente, chegou no lugar certo. Você que é o internauta mais inteligente, mais seleto, o espectador mais inteligente, mais seleto desse país e, por que não dizer, no mundo, que eu já estou sabendo que tem gente assistindo a gente fora do Brasil. É muito bom estar aqui com vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, acione lá o lembretezinho para você receber todas as notificações, curta a nossa página no Facebook, comente, compartilhe, tem muita coisa legal. Está no ar o Giants Chat. Como eu disse para vocês, hoje o assunto é polêmico, hoje nós vamos discutir muita coisa legal. Eu tenho duas convidadas incríveis, mais que especial para essa noite. Hoje a gente vai discutir tudo sobre o coaching, o que é verdade, o que é mentira, o que está tendo de conversa sobre o coaching por aí. Então nada melhor do que a gente trazer esse embate, trazer essa discussão com gente inteligente, gente de conteúdo, profissionais realmente de gabarito e que sabem falar sobre o assunto. Eu tenho hoje duas convidadas especiais, uma delas estará aqui presencialmente e, como eu disse para você, CPTV inova, sempre inova. Nós temos uma convidada que estará com a gente no link, lá em Blumenau. Então primeiro eu vou chamar a minha querida amiga Regiane Martins. Seja muito bem-vinda, vem aqui, chega para cá. Muito obrigado, João. Que prazer te receber. Obrigado, viu, querida? Fica à vontade. Senta. Que alegria ter você aqui. E antes da gente falar qualquer coisa, eu quero chamar a minha amiga querida Érica Stolaruc, que também está conosco e que está conosco lá de Blumenau. Fala um boa noite pra gente aí, Érica. Oi, boa noite. Oi, Érica. Tudo bem? Oi, tudo certo? Tudo sob controle por aí? Tudo, vamos torcer para continuar assim, mas... Está preparada para participar desse embate conosco?
Preparadíssima e muito feliz. Bom demais. Fica no ouvido aí que eu te chamo. Regiane, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sei o quanto que a tua rotina é extremamente intensa de compromisso. Quantas e quantas agendas você teve que desmarcar para estar com a gente. E assim, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você para o nosso público, para a gente começar esse programa tão gostoso que a gente tem hoje. Obrigada, João. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer, é uma grande satisfação estar aqui, ainda mais num programa como esse, de conversa de gigantes. O título já demonstra, né, tudo que você vem trazer para a gente. É muito importante esse tema que você trouxe hoje, que é uma grande paixão minha já há quase 10 anos, que é o coaching. Eu até fiz uma postagem hoje sobre isso, falando o quanto eu vivencio isso de alma, coração e profissionalmente, né? Então, hoje eu atuo no coaching executivo, principalmente. Então, sou Master Coach executiva. Tenho várias formações em coaching, algumas com validação internacional, isso é bem importante. Então, o mais importante é a gente pensar que no coaching a gente precisa ter, além de uma formação, a gente precisa estar sempre se qualificando, né? Mas isso é assunto para depois. Então, eu sou Master Coach pela CAC, que é americana. Também Executive Coaching pela Net Profit, com validação do CAC. Tenho também a formação em Coaching Executivo de Negócios pelo Develop Institute e outras formações relacionadas a essa questão de pessoas, de comportamento, neurocoaching pelo IBC, enfim, algumas questões que eu acredito sempre que são necessárias quando você chega num patamar para você realmente conseguir entregar resultados eficazes e eficientes para o seu cliente. A gente tem tido muita discussão e assim, muita polêmica com relação ao coaching. E hoje a minha proposta nesse dia era que nós pudéssemos realmente, com toda a franqueza que nós precisamos, com toda a verdade, porque se é um assunto que precisa de verdade nesse momento, é o coaching. E aí por isso que eu trouxe aqui, eu chamei aqui profissionais que eu confio, profissionais que realmente eu sei da seriedade porque se propõem a fazer. E antes de eu pedir para a Érica se apresentar, eu queria que você me contasse assim, o que te fez despertar para o coaching? O que te fez pensar, eu realmente quero isso para a minha vida? Tá. Eu descobri o coaching quando eu estava buscando uma transição de carreira, né? Eu sou da área jurídica, me formei em direito, enfim. E eu estava buscando algo que eu pudesse me realizar profissionalmente e pessoalmente também. Então, que eu pudesse ter uma carreira que me trouxesse realização e que eu me sentisse útil e ajudando as demais pessoas. Tá? E nessa minha pesquisa, nessa minha procura, busca, eu encontrei o coaching e logo me identifiquei. Como eu disse, foi amor à primeira vista, é um dos meus grandes amores. Por isso que eu aceitei de pronto esse convite, com muita responsabilidade. Eu acho que é um momento importante da gente estar se posicionando, da gente estar falando das boas práticas do coaching, de estar vindo em defesa do que é bom e também trazendo a preocupação pelo que realmente hoje está sendo um equívoco, utilizado de uma forma desrespeitosa até. Então, eu achei esse momento e esse convite seu fantástico, porque a gente pode, aqui nesse programa hoje, trazer muitas questões à tona e atuar na defesa do que realmente pode ser positivo em tudo isso que está acontecendo. Vamos ver, né, o que a gente encontra de positivo nessa. Você sabe que o mais bacana de tudo é que a CPTV, ela tem essa proposta, sabe? Aqui a gente consegue trabalhar com a verdade, aqui não tem a enganação, aqui não tem o combinado, aqui é um lugar realmente onde as coisas podem ser ditas como devem ser ditas. Então não tem nada melhor para um profissional, principalmente para quem está na internet, porque a internet ela não tem limite. Então as pessoas que estão conosco, estou super feliz, estou vendo os comentários aqui, muito obrigado aos meus amigos que estão mandando comentários, que estão dando os parabéns para a gente, muito obrigado, eu quero poder citar o nome de todo mundo. O mais gostoso é a gente conseguir ter a seriedade e a transparência de levar algo realmente verdadeiro. Esse é o objetivo da CPTV, esse é o objetivo do Giants Chat. Então eu não poderia trazer pessoas aqui mais ou menos. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Nesse momento, então, eu vou pedir para a Érica Stolaruc,
A Érica é uma psicóloga organizacional, ela é coach, e eu queria que ela falasse um pouquinho dela aí. Érica, vamos lá, conta pra gente um pouquinho de você. Oi, então, eu sou psicóloga e eu me defino como uma psicóloga apaixonada pelo desenvolvimento. Desde que eu me formei, eu trabalho com a psicologia organizacional, né? Desenvolvendo pessoas, trabalhando com líderes, com colaboradores, com recursos humanos. Trabalho no Hospital Santa Catarina, em Blumenau, com essa escola organizacional. E como amante de desenvolvimento, eu descobri o coaching, né? E encaixou perfeitamente em tudo que eu estava buscando para acrescentar ao trabalho que eu desenvolvo no hospital, no meu dia a dia. E hoje a minha base teórica é a psicologia positiva, é o que eu utilizo para o coaching, para as minhas atuações dentro da organização. É uma ciência dentro da psicologia aí bastante nova no Brasil, mas que eu venho atuando muito com ela e ela dá um foco bastante interessante para o trabalho de coaching também. Dentro disso, então, dentro das ações que eu desenvolvo de desenvolvimento, que eu faço de desenvolvimento e de gestão de clima organizacional, vamos dizer assim, na empresa, tem grandes programas aí de psicologia positiva que eu venho apresentando aí no Brasil e já foi aprovado fora do Brasil também, e estudando muito tudo isso. Ser humano, coaching, psicologia positiva, tenho formação, MBA em coaching, e pós em psicologia positiva, e curso sobre felicidade, formação sobre felicidade, que é o que a psicologia positiva estuda, bem-estar. Então, meu olhar é esse, para o bem-estar, para a felicidade e desenvolvimento humano. Show de bola. Muito obrigado, Ana Paula Castilho está nos parabenizando, Vinícius Jodas, o Michael, muito obrigado, pessoal. Estou muito feliz de verem a participação efetiva de vocês. Currículo para essas duas não falta. É o que a gente mais tem aqui e o que a gente pode falar. Como a gente está falando de currículo, você falou um pouquinho, a Érica falou um pouquinho, eu queria aproveitar e mostrar aqui, ó, hoje eu fui parabenizado por uma coisa, assim, muito chique. Dá uma olhada aqui. Dá para pegar aqui, meu câmera? Olha que show de bola, gente. Esse aqui é um livro que tem a participação da Regiane. Eu queria que ela falasse um pouquinho para mim. Regiane, o que é este livro? Legal, João. Esse livro... Que é um best-seller. Isso, é um livro de coautoria, então eu sou uma das coautoras. No meu capítulo eu falo da questão do poder da decisão, o que é importante você considerar quando vai tomar alguma decisão. E o próprio nome do livro já diz que é Coaching e Aceleração de Resultados. E o próprio nome do livro já é bem sugestivo dentro de toda a proposta que ele traz, né? Para que você realmente possa, em cada um dos capítulos, ir acelerando cada vez mais seu resultado. Então, tem vários enfoques de situações e de contextos dentro do coaching que pode te ajudar a melhorar e ter resultados mais eficazes e efetivos. Excelente. Regiane, esse é o primeiro livro? Isso. Esse é um livro que já foi publicado. Agora, segundo semestre, vai ser publicação de um segundo livro que chama Mulheres Fora de Série. Então, são várias mulheres. Nele eu vou falar um pouco da minha história. E também de um curso, de um programa que eu desenvolvi, que é chamado Programadas para Vencer, que é um produto para mulheres. Ah, que bacana. Então, aí já é um segundo produto, uma segunda etapa, e tem um pouco da minha história, que é uma coisa que eu gostei bastante, fiquei bem feliz de estar podendo compartilhar isso. Muito legal. Eu quero voltar com a Érica. Gente, olha como que nós estamos chique. É uma TV que inova. Eu tenho uma pessoa lá longe e aqui perto. Eu estou fazendo questão de falar sobre essas coisas porque, assim, eu preciso mostrar o nível das profissionais que estão aqui. Érica, você falou um pouquinho aí da tua história, você me falou de participação em congresso, porque, assim, vamos relembrar, né? A Érica, além de ser coach, ela é psicóloga. Então, inclusive, a gente vai fazer alguns papos aqui, a gente vai fazer alguns encontros aqui sobre como a psicologia tem visto o coach, como que isso está sendo avaliado pelos técnicos, por aqueles que têm
uma formação na área da psicologia, eu queria que você falasse um pouco desse teu programa. Você está apresentando trabalhos já em congressos e você tem até uma apresentação que vai para fora do país. Fala um pouquinho disso para a gente. Dentro da psicologia positiva, eu tenho desenvolvido um programa que a gente chama de Plantando Bem-Estar, com ações para elevar o nível de bem-estar das pessoas, o nível de felicidade das pessoas. E isso é muito novo no Brasil, assim, é uma ciência nova. Nos Estados Unidos, fora, já tem um pouco mais de força, mas no Brasil, poucas organizações têm isso estruturado com ações, né? Tá chegando isso agora. Então, a gente está abrindo um caminho meio novo aí, mas que é científico, e eu sou uma pessoa que ama ciência, né? O que eu faço tem que ter a base científica, tem que ter 1 igual a 2. Então, quando eu conheci a psicologia positiva, une felicidade e bem-estar, que são temas antes com ciência. E aí, para que melhor do que fazer isso dentro de uma organização onde você tem pessoas que precisam estar bem, estar engajadas, estar dando resultado, mas felizes, né? Senão a gente também não consegue o melhor resultado. E aí, com isso, há 1 ano e meio, eu venho desenvolvendo esse projeto aqui na instituição, e ele ganhou muita força muito rápido, porque ele tem resultados, ele já tem diminuição de turnover, elevação de índice de satisfação dos clientes da instituição. Então, nesse período, a gente já tem bons resultados, e isso faz com que acabe sendo divulgado, né? E a minha proposta é divulgar em congressos para que exista essa troca, já que é novo, poder validar com outras pessoas, poder trocar essas ações. Eu falo um pouquinho disso em geral, no site do Hospital Santa Catarina a gente fala um pouquinho também, porque a ideia é fazer essa troca. E aí agora atualmente no Congresso Mundial de Hospitais, que vai acontecer em Oman, que é um vizinho aí de Dubai, o projeto foi aprovado para ser apresentado lá também, então a gente ficou muito feliz por essa validação, né, internacional, do quanto é importante, relevante e de resultado essas nossas ações de psicologia positiva. Tocou num ponto importante que as pessoas têm dúvida, eu vou pedir para a Regiane falar um pouquinho disso antes de você se pronunciar. Você está dizendo aí, né, você ama a ciência. Regiane, explica aqui para o nosso telespectador, o coaching é uma ciência? Fala um pouquinho sobre isso. É maravilhosa essa pergunta, mas o coaching não é uma ciência. Ele tem validação científica, e é isso que eu acho fantástico. E por quê? Porque ele se utiliza de várias ferramentas e várias ciências, né? Desde a ciência do aprendizado, passa pela maiêutica, que é a ciência, né, socrática, passa pela ciência também do aprendizado, já falei, né? Qual que é a terceira, João? Vamos, me ajuda, que agora não estou lembrando. Então tem a ciência do aprendizado, ajuda a gente, Érica. Tem a psicologia positiva também, que traz... Psicologia positiva, ciências do aprendizado, ciências do comportamento. Exatamente. Então, nas ferramentas, a gente acaba utilizando várias ciências para que nos ajudem a dar o suporte necessário para que a gente tenha melhores resultados também. A gente vai até evoluir um pouquinho sobre isso. Eu até quero aproveitar aqui uma coisa que a gente estuda no coach, que é muito legal, e eu tive a oportunidade, e a Érica também teve. Eu vou até mostrar aqui, ó, eu tenho um livro aqui, ó, dessa neurocientista incrível, que é a Carla Chepo. Eu me lembro que nós fizemos 3 cursos com ela de neurociência, e eu tive a oportunidade de fazer 3 cursos com ela, de imersão na neurociência, a neurociência aplicada ao comportamento e a neurociência aplicada ao coaching. E a gente dizia para ela, Carla, você precisa lançar um livro. E aí, ó, chegou o livro, um beijo para você, Carla, porque uma das ciências que a gente estuda demais no coaching é a neurociência. Né? Nós temos várias ciências e a gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre uma sátira que nós temos aqui com relação à filosofia. A filosofia também é estudada no coaching, né? Érica, você quer compartilhar, quer trocar alguma coisa com relação a isso? Não, quando eu não impactar, dizer que o coaching não é ciência, mas que você opta por utilizar ferramentas cientificamente validadas. Essa é a grande questão do coaching, né?
Nem todas são, por isso não dá para dizer que o coaching como um todo é assim, porque tem outras vertentes, se utiliza vários métodos, mas ao você escolher trabalhar com ciência, você pode trabalhar com ferramentas cientificamente validadas. Né? Você e a Regiane atuam, você, Érica, e você, Regiane, atuam em áreas diferentes do coaching. Eu gostaria que vocês me explicassem um pouco. Me fala qual é a pegada do teu coaching, Regiane. Para eu falar disso, é interessante a gente falar que existem, basicamente, né, 3 tipos de coaching. Então, a gente tem o coaching de vida, que é o Life, o Executive Coaching e o coaching de negócio, que é o Business Coaching, tá? Hoje eu me posiciono como uma pessoa que atende o Executive Coaching, tá? E o Business, mais menos. A minha maior pegada hoje é no Executive Coaching, que é uma proposta voltada para objetivos e metas com vistas em resultados para a organização e profissionais. Tá? Então, não tanto voltado para coaching de vida, que são metas mais voltadas para a qualidade de vida, relacionamentos, enfim. Então, esse tipo de situação eu já não atendo mais, não atuo mais, mas mais no coaching executivo. E o de negócios, você atua voltado para resultados no negócio, né? Então, dentro dessas 3 vertentes, as ferramentas vão ser diferenciadas, o desenvolvimento do processo no geral, e ele vai ser diferenciado dentro desse contexto. Perfeito. Érica, a tua pegada é uma pegada diferente. Conta pra gente, como é que é a tua atuação como coach? Eu atuo como coach dentro da instituição, onde eu trabalho como psicólogo organizacional, e aqui acaba sendo, na grande maioria, para desenvolvimento de liderança, então com foco em resultados e permeia aí o Executive Coaching. E fora da instituição, eu atendo Life Coaching e Coaching de carreira. E aí tem a ver com as pessoas que estão buscando um novo norte, ou uma nova direção para a sua carreira, para o seu trabalho, e o Life Coaching que a Regiane colocou, né, que são questões mais de objetivos de vida, bem-estar, qualidade de vida, que tem uma relação muito direta com o que eu estudo bastante, que é a psicologia positiva. Embora a psicologia positiva tenha ferramentas que permeiam todos os nortes aí do coaching, mas ele casa muito bem com o Life Coaching, né? Você tem em algum momento assim, se a gente puder dizer, o coaching realmente, ele pode dar resultado ou ele tem que dar resultado? Como é que é isso no coaching? Então, muito legal a gente falar disso, acho que é um excelente momento também, porque é uma das coisas fundamentais do coaching, é o resultado. Porém, nem todo o processo vai dar resultado. Eu não posso garantir o resultado. O coaching, como a medicina, como a advocacia, são atividades de meio. Então, por quê? E eu vou agora falar especificamente do coaching. Porque no coaching eu vou fazer o meu melhor, então eu tenho que fazer a minha parte, o coach tem que estar preparado, tem que estar sempre se atualizando. Porém, metade do caminho, pelo menos, depende do cliente, da pessoa que buscou o coaching, que é o que a gente chama de coachee. Então, não tem como eu fazer por ele. Então, é diferente de alguns outros processos que a pessoa dá a solução, dá o resultado, mas é completamente diferente essa pegada. Então, a gente precisa realmente observar essa diferença. Show de bola. Érica, gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Coach. Bom, posso falar? Claro, claro. Parece que a Érica deu uma cortada no tivemos sinal. Uma perdida no sinal. Uma perdida no sinal. Diga então, lá. O resultado então vai depender muito mais do cliente do que de mim. Então, a gente precisa, porque existem casos, né, João, até é importante a gente falar, que às vezes o cliente não está preparado para passar por um processo de coaching. Então, muitas vezes, quando a gente está no início de carreira, ou quando você não tem muito um critério
você às vezes acaba atendendo pessoas que realmente não vão conseguir ter aqueles resultados, tá? E não é por falta, às vezes, de habilidade do coach, ou também por falta de vontade do coach. Isso é importante a gente ressaltar. Sim. Porque eu já passei por processos assim, e aí no momento você se sente extremamente frustrada por não ter alcançado o resultado desejado. Só que aí você começa a entender que muitas vezes não era o momento daquela pessoa, ou quando ela começou o processo, ela estava bem, ela estava num momento de desenvolvimento, ela estava, né, porque o coaching nada mais é que um processo de desenvolvimento, né, com objetivos específicos. E aí, dentro disso, se a pessoa às vezes está disfuncional, ou se ela se torna disfuncional durante o processo, porque o coaching ele também é um processo de começo, meio e fim, o executivo eu faço em torno de 10 sessões, tá? Então, ou seja, você passa uns 4 meses com esse cliente, você fica 4 meses com essa pessoa. Então, pode acontecer muita coisa, mas o principal é a gente observar muito bem antes de iniciar o processo, ter uma conversa para entender se a pessoa realmente está no momento, se ela talvez não esteja precisando de outra diria, alternativa, né? Que não exatamente o coaching. Então, isso é importante, porque senão a gente coloca aquela questão do como é que eu garanto o resultado? E aí a gente cai também, João, nessa grande preocupação que a gente está tendo hoje e que está vendo, né, até por isso, tantas críticas dessas promessas meio exageradas, dessas promessas que o que eu prometo, a pessoa promete e não consegue entregar. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso, né, e deixar tudo muito, muito claro com o cliente. Então, quando você vai sentar, você vai entender a necessidade dele, mostrar o seu trabalho, como é que você se posiciona, né, como é que você trabalha, mas principalmente entender se é o momento dele estar utilizando o coach ou não. Vê se a Érica voltou. Excelente. A Érica está conosco de novo. Antes dela falar, eu quero mandar um beijo aqui, ó, pro meu filho, que ele já me mandou aqui. Papai lindão, obrigado, meu amor, que você está acompanhando o papai. Isso que é o mais gostoso, ó. Beijo, João Pedro. Que delícia. Estamos com a Érica de novo? Está conosco? Sim. Tá? Érica, me fala uma coisa. Por que o psicólogo, por que o terapeuta, muitas vezes, tem um pouco de preconceito com o coach? Então, isso de fato existe, né? O que às vezes a gente escuta, né? A reclamação, às vezes, do psicólogo. Nossa, a gente estudou 5 anos e o coach fez um final de semana de formação e, sei lá, tira os nossos pacientes, vamos dizer assim. Eu entendo que isso tem a ver com uma linha muito tênue que existe entre o coaching e um processo psicoterapêutico, né? São duas coisas diferentes, mas que não existe um limite muito tênue entre uma coisa e outra, e eventualmente o coaching não invadir esse espaço. E aí começa a ter a fala por parte da psicologia até de falar coisas negativas aí sobre o coaching. O que eu acho que é importante falar é que o próprio CFP, o Conselho Federal aí de Psicologia, ele já se posicionou em relação ao coaching, trazendo a possibilidade do profissional psicólogo utilizar do coaching e trabalhar com coaching, desde que ele respeite as questões éticas, né, que insere sobre o trabalho do psicólogo, e que o CFP entende o coaching, sim, como um processo breve de desenvolvimento do indivíduo. Então, não precisa que sejam coisas, pro psicólogo, o coaching não é bom, não, na verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, existem motivos muito claros que são diferentes, e que, às vezes, por essa mistura que acontece, e que já caiu até em novela, né, na novela aí a gente teve essa fala dessa mistureba que aconteceu, acaba tendo um olhar um pouco negativo por parte de alguns psicólogos, não todos, muitos psicólogos são coach, fazem um trabalho, e quando você é psicólogo, você está atuando como psicólogo, quando você é coach, você está atuando como coach, então você
também não mistura as estações do ano, né? Se você está fazendo coaching com aquele cliente, é coaching, não é psicologia, mas é óbvio que a bagagem da psicologia faz você entender, talvez, o ser humano de uma forma integral naquele momento. Mas são duas coisas diferentes e separadas, né? Perfeito. Talvez a gente tenha esse grande problema, né, Regiane, por conta da falta hoje de uma legalização da profissão. Né? A gente está vivendo um problema sério com relação a isso. A gente tem projetos de criminalização do coach, né? Tem projetos de regulamentação e, ao mesmo tempo, não se tem aí uma entidade reguladora, fiscalizadora, tem gente vendendo curso de toda forma. Fala um pouquinho disso para mim, Regiane. O que você está sentindo no mercado? Quanto que isso está impactando para você, positivo ou negativamente, no teu dia a dia? Algo que eu acho que é bem relevante também nisso é que a gente está passando por um momento que só os fortes vão ficar. Tá? E não quero dizer assim para, né, diminuir ninguém, pelo contrário, mas é só aquele que realmente se apaixonou pelo coaching, entende os princípios dele e quer realmente respeitar aquilo que ele significa, aquilo que ele traz. Tá? Por quê? Por que a Érica até citou essa questão da mistureba toda que a gente está tendo? Achei ótimo, né? Sim. Porque realmente um tema da moda, então coaching, tudo virou coaching, mas as pessoas utilizam outros tipos de trabalho e colocam o nome de coaching. Então, por isso que está essa confusão. Então, por exemplo, todas as propostas têm grandiosíssimo valor. A terapia, a mentoria, a consultoria e o coaching. E cada situação requer um tipo de ferramenta, como se fossem vários instrumentos. Então, a gente não pode generalizar. Né? Então, vai depender do que você realmente está necessitando para aquele momento. Um paciente disfuncional vai precisar de terapia. Né? Uma pessoa que tem objetivos claros, ela vai poder utilizar o coaching, ou que vai querer ter um objetivo mais claro, delimitar isso. Né? Uma pessoa que quer verdades mais prontas, ela vai buscar um mentor ou uma consultoria. Então, eu acho que todas as propostas têm o seu valor, né? O coaching não é o remédio para todos os males, então eu acho que isso também a gente precisa considerar e é um momento de maturação desse mercado, né? Como várias carreiras já passaram, o coaching está passando por isso, e o que isso traz de positivo? Eu acho que isso traz aquela preocupação da gente estar sempre se reinventando, se atualizando. Eu gosto muito da diferenciação do coaching, eu falo coaching puro, né? Uma coaching de raiz, vamos pensar. Tem a história do coaching de raiz, sim, coaching Nutella, até lembrei disso hoje. Isso virou um meme maravilhoso, exatamente, né? É um grande meme e a gente pode trazer para o universo do coaching também. É fato. Né? Então, eu gosto muito e atuo na linha do coaching puro, do coaching de raiz, podemos dizer, e a gente vê de tudo por aí. Tá? É bacana a gente trazer para a discussão essas questões e a gente enfrentar com coragem, porque o que a gente percebe no mercado como um todo é que nós temos várias escolas de formação de coaching. E aí, além dessas escolas, nós temos picaretagem, temos gente de todo tipo vendendo algo que não funciona e dizendo que é coach, né? Então, acho que o que é mais válido é que a gente possa buscar, quem tiver o interesse, buscar realmente a história daquela escola, né, Regiane? Aquilo que efetivamente ela tem, qual é a validação científica daquilo que ela realmente propõe a entregar, porque o mercado, o fato dele não ter nenhum tipo de regulação através de uma entidade de classe, também deixa tudo muito aberto. Isso, perfeito. E aí, estando tudo aberto, quer dizer, todos se veem como concorrentes, uhum, e não se preocupam definitivamente em, de repente, dar a seriedade que realmente precisa, porque nós temos, inclusive, um convidado especial que vai estar conosco aqui, eu já vou chamá-lo e ele vai falar um pouquinho do que ele viveu. E eu acho que é isso que é o importante, né? Então, antes de você efetivamente passar por um processo, procurar realmente uma pessoa que passou, né? Qual é realmente a certificação daquele profissional que está trabalhando. E nós não podemos simplesmente generalizar porque o coach está desse jeito. Nós temos em todas as profissões, absolutamente em todas as profissões, o bom e o mau profissional. Isso é fato, isso vai sempre existir. Né? Como é que você enxerga, por exemplo, Regiane, a questão da terapia com o coach? Você acha que é possível? E eu vou fazer essa pergunta, eu quero essa troca também com a Érica.
É possível a gente encontrar um cliente num processo de coaching que ele possa ou deva estar submetendo a uma terapia, ou realmente a gente vai tratar, como muita gente está achando que coaching é terapia, definitivamente não é, né? Me fala um pouco disso. Isso é muito perigoso, né? Essa questão de nós coaches que não temos formação em psicologia, se enveredar aí pelos caminhos, né, da terapia. Tá? É claro que no life coaching e no coaching de vida, isso é uma linha muito tênue, como a Érica bem colocou. Então, a gente precisa ficar muito atento para isso. Tá? E as escolas, eu ouso dizer que as escolas não preparam os alunos, não nos preparam para realmente a gente entender que quando é um caso e quando é outro. Então, a gente sai muito feliz, sai querendo aplicar coach até em cachorro, porque é algo que encanta, né? E aí, qualquer pessoa que vem, você quer ajudar. Então, na verdade, assim, o que eu vejo hoje é um monte de gente do bem, querendo fazer o bem, mas pelo caminho errado em alguns momentos, tá? Sim. Então, claro que o coaching e a terapia podem andar juntos, em alguns casos isso é muito necessário. Caso contrário, o coaching não vai dar resultado, ou ele vai dar um resultado muito inferior, ou ele pode, de uma forma pior do que isso, causar um grave problema no cliente, porque se eu estiver lidando com questões que são terapeutizadas e eu não souber lidar com aquilo, às vezes eu cavo uma ferida muito profunda. Perfeito. Então, inclusive, recentemente, eu fechei um processo que uma das condições era que a pessoa realmente fizesse a psicologia, a terapia em paralelo, para que ela tratasse as questões que são de terapia mesmo. Perfeito. Érica, já aconteceu com você de você estar no meio de um processo de coaching e identificar, pelo fato de você ser psicóloga, que aquilo deveria ser tratado dentro de uma terapia? Como é que é isso? Já aconteceu. No decorrer do caminho, às vezes, para você atingir um objetivo, você vai percebendo, sei lá, por exemplo, um indivíduo que apresenta uma ansiedade, né? O que eu costumo dizer? Eu consigo trabalhar técnica que minimiza a ansiedade? Existem técnicas dentro do coaching para você trabalhar, para minimizar. Mas tem níveis de ansiedade que são intensos demais, fortes demais, e que beira um nível patológico, de fato, e nesses casos, a ferramenta ela não dá conta. Ou o indivíduo usa a ferramenta e ela não ajuda, ou ele nem tem condições, ele nem consegue utilizar a ferramenta. E aí, a ansiedade continua atrapalhando para aquele criativo. Esse é um exemplo, né? E aí, muitas vezes, vai precisar desse conjunto. O que já aconteceu? Eu já tive processo onde foi detectado que alguma característica seria importante olhar de forma mais aprofundada num processo de psicoterapia, que não inviabilizava o processo de coaching, mas o que eu expressei para esse cliente? Olha, você vai conseguir atingir muito mais resultado se atrelar isso a um processo de psicoterapia. E aí é uma opção dele. Mas você vai ter situações onde você também vai perceber que não é o coaching, ou que o coaching não vai sustentar, e aí ele precisa ser encerrado e esse coaching ir para psicoterapia. Acho que tem duas coisas importantes, João, se puder estender aí a fala anterior. Claro, vamos lá. Que é assim, a questão do psicólogo entender, às vezes, o coaching de forma negativa, e tem muito a ver com as promessas infundadas. Eu acho que essa é uma questão que a gente já falou, mas que vale a atenção, né? Eu não posso, se promete muitas coisas e que eu não posso dar 100% de garantia. E isso vai levando, vai tirando a credibilidade do profissional coaching. E a questão da gente falar em relação coaching terapia, terapia, não é, né? Eu acho que isso é legal a gente falar, por quê? Se a gente for para o conceito base, né, da palavra terapia, você vai entender que a terapia é cuidado e cuidar da doença, né? Bom, se você fala de doença, você não fala de coaching, aí você está falando de psicoterapia.
E aí, nesse sentido, não se entende como terapia. Agora, se você entender, né, a terapia, aí, se você for olhar para o termo terapia, vão ter vários termos. Se você for olhar a terapia como cuidado, como algo de fazer o indivíduo se sentir melhor, algumas ações do coaching, eles podem ter uma ação terapêutica, no sentido de que, eu trabalhei com esse cliente, ele organizou melhor o seu pensamento e as suas ações, e chegou onde ele queria chegar. Isso trouxe mais tranquilidade para a vida dele, deixou ele mais feliz, trouxe maior bem-estar para a vida dele. Isso é terapêutico no sentido de cuidado? Né? Então, depende muito de como se entender a terapia agora. Quando a gente fala de ter uma ação terapêutica no sentido de cuidado e de alívio de algumas tensões, não quer dizer psicoterapia, que aí é um conceito muito mais amplo, onde eu falo de tratar questões patológicas de saúde mental, que é feita pelo psicólogo. Então, às vezes, os termos, eles acabam sendo resumidos ou utilizados sem cuidado, e pode gerar esses descontentamentos das áreas, né, do psicólogo, do coach, ou até de pessoas que, eventualmente, buscam o coaching esperando psicoterapia, o que não é. Então, acho que são coisas que é importante a gente ir para o início, né, para a base do termo, e também entender de que terapia a gente estaria falando. Excelente, eu acho que eu preciso de um fórum, eu preciso de um programa de 5, 6 horas, porque é tão rico, né, esse tema, é tanta coisa boa para a gente discutir. Vou agradecer aqui, a participação da Tereza de Souza, Rodrigo Hernandes, muito obrigado, viu? Patrícia Zanin, a Maria Cecília, o Marcelo Damiani, a Vanessa Rabelo, muito obrigado, todo mundo mandando aqui para a gente, super parabéns, super mensagens maravilhosas. Eu gostaria muito que vocês mandassem perguntas também para nossas entrevistadas, viu? E antes disso, eu vou convidar, nós temos uma pessoa especial aqui, eu quero convidar ele para fazer parte desse debate conosco, é o Bruno Ribeiro. Ele é uma pessoa que passou por um processo de coaching, né? E ele está dando a honra aqui para a gente de participar comigo neste programa, tá? Bruno, por favor, venha para cá, Bruno. Muito obrigado, Bruno. Seja muito bem-vindo, viu? Por favor. Olá, João. Olá, Regiane. Prazer te rever mais Prazer uma vez. É meu. E bom, falando um pouco de mim, o João apresentou, né? Eu tenho uma carreira toda praticamente voltada para a área financeira, né? Tenho formação em administração, depois fiz uma especialização em finanças, com auditoria e controladoria. E fui me especializando nesse sentido, né, para em algum momento, né, sair da vida bancária. Fui bancário durante 8 anos e me organizei para isso. E em determinado momento assumi um cargo, né, de liderança, já no setor privado também, né, mas de saúde. E aí foi onde, né, falando um pouco do coaching, engraçado que a Érica, dando todo o relato dela, parece que ela estava falando de mim, né? Porque o meu processo foi praticamente, né, evidenciado e pautado nessas colocações que ela fez agora anteriormente. E foi de extrema valia, né, no meu caso principalmente, né, e aconteceu exatamente da maneira com que ela falou, né. A Regiane, na verdade, foi minha coach e ela praticou exatamente nessas linhas, João. Ela fez um contato, na verdade eu a procurei, né? Eu estava com algumas carências, né? Algumas inseguranças, incertezas voltadas para a carreira. E naquele momento eu a procurei. Só que assim, ela foi extremamente feliz, na verdade já passou uma confiança muito grande, porque ela abordou da seguinte maneira, né? Primeiro ela procurou entender o caso, né? E verificar que se o que me afligia, né? Se aquelas inseguranças, aquelas incertezas, elas estavam voltadas para a área da saúde, né? Ou mesmo do momento que eu estava vivenciando na carreira profissional. Então, assim, ela foi bem clara em dizer, Bruno, nós vamos bater um papo aqui e eu vou identificar. Se o seu caso for voltado para a carreira de fato profissional, nós vamos dar sequência. Caso não, né, nós temos outra alternativa, que aí sim, né, já parte para a questão de cuidados com a saúde, né, e a psicoterapia, né, e aí por diante.
E aí, Bruno, então, desculpa te cortar, mas acho importante esse ponto para que você possa continuar o teu raciocínio. Percebam aí a responsabilidade do profissional, né, de identificar e saber até onde o profissional coach pode ir ou não pode ir. Isso é que faz a diferença. Isso a gente vê realmente a diferença de um profissional íntegro e verdadeiro e com responsabilidade com o seu cliente. É exatamente isso, João. É importante, né, para quem procura o coach, falando um pouco da minha experiência, que tenha talvez esse discernimento, né, em bater um papo com o profissional, e entender de fato se ele possui, né, ou de repente vai conseguir te desenvolver, né, nesse sentido. Não adianta você sentar com um coach, né, e ele trabalhar todo o lado motivacional e emocional. Vamos lá, você pode, você consegue, né, e de repente você não consegue identificar de fato, né, qual a necessidade dele. Então, assim, não é com isso que você, de repente, vai ter sucesso. No meu caso, as competências, elas soube identificar que eu tinha, né, formado em administração, MBA, né, possibilidade de administrar aula na FGV. Então, quer dizer, Bruno, o que está faltando? E, na verdade, o que faltava era isso. Eu saí de um meio financeiro, pautado por metas, por objetivos, né, e caí na área da saúde, né. Hoje eu faço a gestão de uma clínica cardiológica. E aí eu tive que quebrar alguns paradigmas, porque na saúde, né, se aguardava o paciente, né, se aguardava passivamente. Já na área financeira, se busca os objetivos, né, busca o cliente. E aí eu tive que, na verdade, paralelo a isso, ir quebrando esse paradigma. Só que a quebra desse paradigma, em vários momentos, me fez muito mal. Porque eu me preocupava, e aí vem o trabalho do coach, em identificar o perfil comportamental, né, atrelado aos valores seu como pessoa, né, e conseguir identificar que, além dos valores que eu tinha como um dos principais, confiança, segurança, saúde, reconhecimento, eu também me deparei com a identificação de que me preocupava muito se as pessoas estavam gostando. Então, quer dizer, o grupo de funcionários me preocupava se eu estava agradando. Se eu estava agradando a todos, se eu estava agradando a diretoria, enfim. E isso começou a me fazer mal. E aí, mais uma vez, de acordo com o que a Érica falou, baseado no trabalho que ela realizou, paralelo a isso, ela conseguiu tratar uma situação que já estava me degrindo, né, talvez a saúde, o meu bem-estar, né, dentro da empresa, assim também como fora da empresa, a vida pessoal, familiar e uma série de coisas. Então isso é muito bacana, assim, o trabalho de coach é fantástico, posso dizer. Deu uma aula, né? Incrível, deu uma aula pra gente. Perfeito. E a gente aqui, apaixonado pelo tema, e a gente está esquecendo do tempo. Nós já temos 1 hora de programa. E aí, assim, eu vou agradecer demais e vou pedir para vocês participarem comigo. Nós temos um bate-bola aqui muito legal, muito interessante, porque tem um indivíduo aí na internet, aliás, um cara muito engraçado, inclusive, o Gregório do Vivier, não sei nem como que fala o nome dele, que ele tem lá o Greg News na HBO, né, e ele fez aí uma sátira com o coach, falando muita coisa sobre o coach, muita coisa engraçada e que a gente precisa trazer para uma forma séria. E aí, fazendo um bate-bola sobre isso, eu queria pedir para o diretor colocar para a gente, e aí eu vou pedir para que a hora que a gente tiver aqui o nosso vídeo, que a Regiane e a Érica comente um pouquinho e que a gente possa fazer isso de uma forma bem dinâmica para que a gente possa ir afunilando aí o nosso papo. Vamos lá? Vamos ver o Greg News. É por isso que hoje nós vamos falar sobre uma doença que assola o país. Depois da dengue, da zika e do chikungunya, o Brasil sofre com uma epidemia de coach. Sim. Olha isso, o conto é sério. Regiane, vamos lá. Uma epidemia de coach, e ele é perfeito em falar isso, porque realmente é onde a gente vê, eu falo, chacoalhar uma árvore e cai um coach, né? Onde você olha é coach. Tem gente falando, todo mundo é coach. E assim, eu não vejo isso como um problema, pelo contrário, na verdade, seria lindo se todo mundo fosse coach. Porque o coach, ele tem uma habilidade de comunicação mais assertiva. O coaching, ele pode ser, na verdade, incorporado como habilidade, não só como profissão, né? Então, eu acredito que isso, mais do que ser uma crítica, ele pode ser usado pelo nosso lado de construção, realmente. Que se as pessoas, eu acredito que as pessoas estão num momento de busca por ser melhores, né? E aí a gente tem um monte de profissionais querendo se preparar e atender essa demanda, né? Então, eu lembro que quando a gente se conheceu, eu falei alguma coisa a respeito do... eu falo, tem o Aedes aegypti e tem o Aedes colchipti, né? Que é aquele bichinho que te pica quando você
faz a sua formação quando você fica encantado, um bichinho que me picou há quase 10 anos atrás, e aí essa coachite, que é a inflamação, né, aquela coisa, o ápice do coach, ele vai melhorando com o tempo. Sim. Tá? Mas isso acontece, isso é fato. Então, adorei quando o Greg falou disso, que faz todo sentido. Fantástico. Eu quero agradecer aqui, ó, a Dissote Iguatemi. Antes de você falar, Érica, tá dando os parabéns aqui pra gente. A Dissote, que é nossa parceira, que me veste. Muito obrigado por estar acompanhando a gente e por todo o prestígio. Érica, pode falar, por favor. Tem só uma coisa que eu acho importante a gente colocar em discussão, que tem um lado bom, né, a gente fazendo coaching, porque de alguma forma quem está afim utiliza todo esse conhecimento para si, para o seu desenvolvimento, como a Regiane falou, né? Mas por outro lado, o que eu percebo, o que eu entendo é que nem todo mundo tem a habilidade de lidar com pessoas como o coaching tem que ter. E é esse o lado que me preocupa quando a gente tem tantas pessoas fazendo coaching, e nem todo mundo vai ter a habilidade de entender o ser humano como precisa entender, de estudar como ele tem que estudar, né? Então, eu sempre falo que você não precisa ser psicólogo para ser um bom coaching. Eu conheço muitos coachings maravilhosos, como conheci a Regiane, que não é psicólogo, mas precisa estudar muito, precisa conhecer do ser humano, não pode ficar só naquele curso de um final de semana. E nem todo mundo está disposto a isso, né? Então, a preocupação é nesse sentido. Todo mundo está fazendo coaching, mas será que todo mundo tem a capacidade e a habilidade de lidar com um outro indivíduo que busca os seus objetivos? E aí entra a questão de habilidade, de talento, de certa forma, para esse tipo de atividade, que ela é séria, né? Porque ela trabalha com seres humanos. Então, acho que é só uma provocaçãozinha aí para a gente pensar em relação a esse comentário deles. Excelente. E eu costumo dizer que nós só crescemos na divergência de ideias. Quando a gente concorda com tudo, tem aquela frase lá de trás que diz que a unanimidade é burra, é a maior verdade do mundo. Diretor, solta para mim, por favor, o nosso segundo trecho do vídeo. Ao que parece, coach é uma doença altamente contagiosa. É meio tipo zumbi. Eles vão se mordendo, daqui a pouco vai ter mais coach que gente. Vamos lá, Regiane. Impossível ter mais coach do que gente. Adoro histórias de zumbi, né? Hoje em dia estão muito na moda, temos aí Netflix, enfim. Porém, o que é o coaching? Né? Eu gosto dessa pegada, na verdade, descontraída que ele trouxe, tá, João? Claro. Então, eu acho importante a gente falar disso. O que ele trouxe? O coaching ele é uma mente organizada ajudando outra mente a se organizar. Faz sentido isso para você? Total, muito, né? muito. Então, não tem como ter mais coach do que gente, porque precisa de gente do outro lado, né? Como a Érica muito bem disse, gente preparada, gente que está ali se policiando, mas não tem como um zumbi, porque o zumbi não tem mente, não tem cérebro, né? Não tem essa mente organizada para ajudar a outra pessoa a organizar a sua também. Então, eu acho que é importante, sim, se preparar. Uma das coisas que a Érica falou, essa questão, então, não basta fazer um cursinho de fim de semana, tá? Já quero aproveitar esse momento para a gente falar disso. Não basta. Você tem que estudar muito. Antes de cada sessão, você tem que estudar, tem que se dedicar. Precisa fazer a sua lição de casa. Precisa investir, sim, sempre em atualização, né? Então, o coach ele não pode... tanto quanto outras carreiras, mas o coaching, agora que a gente está se referindo, ele não pode ficar para trás, obsoleto, ele precisa estar sempre se atualizando, porque senão ele vai perder a vez, ele vai acabar fazendo besteira e ele vai acabar ficando para trás. Então é importante a gente falar disso. Perfeito, muito obrigado, Eugênia Pires, José Mauro, Augusto Contabilidade, Andressa Zanon, pela participação de vocês. Solta para mim um terceiro vídeo, um terceiro trecho desse vídeo para a gente jogar o bate-bola lá para a Érica, por favor. Agora, tem coach que defende que o coaching nasceu muito antes dos treinadores esportivos. É na Grécia Antiga, com o filósofo Sócrates, que encontramos os primórdios do coaching. Érica, tá contigo a bola. Então, ele fez piada de uma coisa que é fato, né?
De fato, o método socrático já tratava da questão de pergunta, 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 e as pessoas desenvolvem, crescem e refletem. Quanto melhor for a sua pergunta, e essa é a grande sacada do coaching, você saber a pergunta que vai de fato provocar a reflexão, o desenvolvimento no indivíduo, e é do método socrático mesmo, é isso aí, começou lá nos primórdios dos primórdios mesmo. De bola. Solta mais um pedacinho pra gente, por favor, diretor. O mercado de coaching hoje já movimenta mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo. 83% das empresas britânicas já usam o modelo de coaching com seus funcionários, e alguns desses profissionais são sérios, claro, e ajudam pessoas a desenvolverem suas habilidades e progredirem em suas carreiras, mas muitos não são. Regiane, vamos lá. Bom, tem profissional sério, tem profissional que não é. Isso Como a é gente fato disse, também. né? Agora, o que a gente precisa também prestar muita atenção não é por isso que você vai invalidar o método, não é por isso que você vai invalidar o coaching. Perfeito. Né? Então, não é quem está atuando, quem está dirigindo, não é porque o motorista é ruim que você vai falar que o carro é uma porcaria. Exatamente. Tá? Então, eu acho que é por aí, isso que a gente precisa considerar. É exatamente isso, né? Assim, eu já visualizei, por exemplo, alguns profissionais que às vezes lideram equipes, né, comerciais, em determinado momento se acham capazes de serem coaches, né? E a gente sabe que não funciona assim. Essa questão, no início do bate-papo de vocês comentaram sobre a necessidade de ter o amparo, né, das ciências para isso. Então, assim, mais uma vez, eu já procurei, na verdade, quando a gente procura, e na verdade foi há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu já procurei com uma certa desconfiança, né? Porque até então, naquele momento, eu nunca tinha procurado e não sabia do que se tratava. E aí, o que eu disse, né? No bate-papo, ela conseguiu passar, na verdade, uma boa segurança nesse sentido. E vai um pouco mais além, principalmente no executivo, né? Que é o que eu fiz. Ela consegue, como bem a Érica falou, né? Saber fazer as perguntas, né? Através da melhor pergunta, tirar o melhor resultado. E isso foi praticado, né? Ela, de fato, entrou no meu ambiente profissional. Entrou no ambiente, né? Que ali eu passava durante toda a semana. Né, quais eram os meus gargalos, quais eram as minhas necessidades. Então, paralelo a isso, foi se desenvolvendo um trabalho bem bacana. Então, faz todo sentido. Com certeza. Esse vídeo, a gente tem vários pedaços dele, e aí a gente não vai conseguir passar todos, lamentavelmente. A gente realmente, por conta da riqueza de tudo que a gente tem para propor, eu quero realmente agradecer o nível do papo, o nível da seriedade, da complexidade e do conteúdo que a gente está tratando. Regiane, obrigado. Bruno, a sua participação é muito importante. Érica, eu vou pedir para que você fale um pouco aí daquilo que a gente ainda não falou, aquilo que veio aí na tua mente por você estar longe, para a gente voltar um pouquinho para cá e a gente poder ir afunilando para o encerramento, porque a gente estendeu um montão esse papo gostoso. Que delícia. Acho que o meu papel aí é fazer principalmente esse contraponto de psicologia e coaching, e aí desse entendimento, eu acho que para tentar ficar claro aí essa vertente, essa diferença, né, se a gente pudesse fazer uma relação com as questões de trabalhar com o indivíduo a nível de comportamento, ou de emoções, ou de atitudes, como é que caminha isso, né? O coaching pode olhar para questões de atitude, questões muito específicas do indivíduo, né? O indivíduo que tem lá um problema de comunicação para falar em público. A gente está falando de algo que é específico do perfil dele e que o coaching às vezes consegue, com técnicas, ajudá-lo nesse processo. Agora, quando vai entrar em aspectos de emoções, de questões que estão mais enraizadas, né, em determinado comportamento do indivíduo, aí a gente começa a falar da psicologia. De forma geral, vamos fazer uma relação assim, o coaching, ele fica ali no rio. Então, ele está lá num aspecto mais inicial do comportamento desse indivíduo, está na beira do rio. O psicólogo, ele entra no rio e vai lá no fundo, e é perigoso se o coaching quiser se aprofundar nesse rio, porque às vezes lá no fundo do rio ele está turvo,
ele vai estar com um monte de coisa que o conhecimento só de técnica do coaching não vai conseguir dar conta, que é o que a formação do psicólogo vai dar, mas que na beira do rio tem muita coisa para trabalhar, tem muito bem-estar para gerar, tem muita organização para fazer, tem muito objetivo para cumprir, que é o que o coaching traz e agrega para o desenvolvimento, né? Eu acho que, principalmente, a gente colocar isso, nessa questão da regularização e da proibição do coaching, lembrar que existe um movimento para a regularização, eu acho que isso é importante para os coachings que estão nos ouvindo, e poder entrar no site das questões aí do Senado e assinar via online a regularização. A gente precisa caminhar para regularizar o trabalho do coaching, porque aí acho que a gente consegue sanar várias dessas questões que a gente falou aqui. Por favor. Sim, isso é fundamental. Eu acredito que agora é um momento, como eu disse, de um segundo nível do coaching no Brasil, essa regulamentação, né, para a gente parar de ver tanto absurdo que está acontecendo aí e tanta fórmula mágica, né? Mas que isso, eu vejo assim, ela falou um pouco da questão da terapia e o coaching, e eu quero trazer essa questão do quanto, às vezes, as pessoas buscam a fórmula mágica no coaching. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque como a gente se encanta na formação, você se encanta com o coaching, você acaba achando realmente que é uma fórmula mágica. E o principal ponto é, quanto menos formação você tem, mais mágico você acha que é. Tá? Quanto menos experiência tem, mais maravilha você acha que você vai realizar. Tem um dado importante, hoje o nosso país é um dos países, ele está entre os 5 países de mais índices de ansiedade do mundo. E aí o que a gente percebe é assim, como muitas vezes tem muita gente que vende o coach como a 8ª maravilha do mundo, vende que então você vai dar o resultado rápido. Como está todo mundo ansioso, todo mundo quer resultado rápido. Não é isso? Nós estamos vivendo isso a cada momento com as nossas crianças, com o adolescente, com a sociedade como um todo. O ser humano está cada vez mais ansioso, cada vez mais doente, cada vez buscando mais coisas rápidas. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. É muito importante o que a Érica trouxe, essa questão da regulamentação, porque se nós tivermos a regularidade, se existir uma lei que regula essa situação, a gente tem condições de punir quem está fazendo a picaretagem, quem está fazendo a traquinagem, né, que está denegrindo o nome do coach, o que lamentavelmente a gente não pode fazer hoje. Eu gostaria que vocês falassem, nós tivemos uma exposição extremamente assim, infeliz, lastimável, assim, drástica do coach numa novela. Inclusive o Greg falou um pouquinho disso também. Fala um pouco disso, Regiane, o que você acha que isso está acontecendo de uma forma tão assim absurda? Porque se disseram tantas bobagens ali sobre esse assunto que a gente ficou assustado, né? Com certeza. Eu acredito que eles se perderam no momento que eles foram fazer a propaganda ali, porque na verdade fica bem claro que é uma propaganda. Tá? A questão é que eles se perderam porque misturaram coaching com hipnose, com terapia, na verdade, com uma questão de abuso sexual, que é algo que o coaching não pode entrar, não tem que entrar, não deve entrar, porque a gente não tem preparo para isso. Com certeza. Então, isso é ponto. Né? E na novela eles colocam como para uma pessoa que foi vítima disso. Tá? Então, eu acho que é algo que, por exemplo, já acende a luz amarela. Né? Não é a nossa praia, não é o coaching, não é para esse tipo de situação. E quanto mais eu me aventurar numa área que eu não entendo, maior o risco de eu causar um prejuízo grande interno na outra parte. Então, eu acho que isso tem que ser muito, muito observado. Érica, faz um gancho aí. Agora a gente está realmente chegando no nosso finalzinho. Que pena. Para que eu possa agradecer vocês. Eu entendo só que fica claro, né, para o coach, não trabalha nenhuma patologia, não trabalha depressão, não trabalha traumas, não trabalha nível maior de ansiedade. Psicopatologia é do psicólogo, né? Isso precisa ficar muito claro, porque isso é perigoso, né? Um profissional psicólogo que não for um bom profissional psicólogo, ele pode destruir a vida de alguém se não souber o que fazer. Imagina um profissional que não tem a formação, então você precisa ser bom
para trabalhar com isso, mesmo sendo psicólogo. Quem dirá um profissional que não tem 5% da formação que um curso de psicologia dá para o profissional. Então, é realmente aquela coisa de cada um atuar na sua área, e aí todo mundo faz o bem, todo mundo ajuda todo mundo, que é o grande objetivo que as pessoas que enveredam para o coaching e para a psicologia têm. Perfeito. Assim, a minha imensa gratidão a vocês. Vocês enriqueceram o nosso Giants Chat com um papo de gigantes. O nosso primeiro programa ao vivo, um programa de nível top, né? Eu não podia ser diferente, com a participação de pessoas incríveis, de profissionais de primeira linha mesmo. Eu estou me sentindo muito orgulhoso, muito obrigado à CPTV. Regiane, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação. Érica, muito obrigado pela tua participação à distância, por ter conseguido um horário na sua agenda, por ter ficado até mais tarde. Bruno Ribeiro, muito obrigado por estar aqui conosco, por dividir conosco um pouco da sua verdade, por ter tido a coragem de trazer aqui para a gente coisas importantes e engrandecer o nosso programa. Vocês engrandeceram o nosso programa. E agradecer a participação desses internautas maravilhosos que nos mandaram tantos comentários ricos, né? Temos comentários bacanas aí, olha só o nosso diretor colocando. Boa noite, pessoal, parabéns pelo programa. João, fiz formação em coach pela SBC, amei muito, minha vida mudou, porém não me vejo apto para trabalhar. Bacana, a Regiane vai ter para você uma dica bem legal para isso, viu? Fala aí, Regiane, o que ele precisa fazer? Precisa, claro, treinar, isso faz parte, né? E principalmente continuar a sua formação, continuar a fazer uma outra escola, fazer uma outra formação. Não dá para parar de estudar, né? De forma alguma. Senão você vai se sentir limitado mas a gente acaba precisar começar, né? Precisa começar, você precisa de alguma forma começar. Agradecer o comentário do Rafael Martins, ele disse, isso é literalmente uma discussão de gigantes, parabéns a todos. Muito obrigado, Rafael. Érica, vou levar a bola aí para você dar as suas palavras finais, para você se despedir. Muito obrigado mais uma vez por tudo, viu? Muito obrigada, João, pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante e que eu estou emocionada. Eu queria, por último, acrescentar a importância que se tem quando escolhe trabalhar com gente, né? Quando você escolhe trabalhar de alguma forma com emoções, com atitudes, com comportamento, é uma responsabilidade muito grande, é lindo, é maravilhoso, os resultados são maravilhosos, mas é de grande responsabilidade. Por isso, a gente não para de estudar nunca, e ser um profissional cada vez melhor. Muito obrigada. Obrigado, Ricardo Sanches. Parabéns por trabalharem com tanta clareza e verdade. Aqui a gente realmente, o propósito foi esse, se a gente conseguiu atingir, estamos felizes demais. Regiane, suas palavras finais, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pelo tanto que você contribuiu conosco. Eu que agradeço. E o que eu quero dizer é o seguinte, então, quando você for procurar um coach, se você tem vontade, ou se você está nessa busca, entenda o quanto que ele tem de experiência, se ele tem proporcionado resultados, tente falar com alguém que ele atendeu e principalmente quanto ele investe por ano nas suas formações, no seu aprendizado, tá? Porque no coach a gente aprende que quando eu acreditar, né, ele vai me fazer alcançar o que eu quero. O que eu tenho para dizer é, acreditar não é tudo. Acreditar pode ser o começo de tudo, mas não é tudo. Então, né, tem que acreditar no coach, naquela pessoa que você está procurando, acreditar sim em você, mas e não acreditar, então sabendo o que é acreditar, não acreditar em promessas infundadas, acreditar em plantar, em semear, em regar, em cuidar e aí você ir colher. Tá? É isso que você vai conseguir num trabalho sério de coaching. Excelente, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, suas palavras finais. João. Obrigado você, obrigado pelo convite. Grande prazer estar aqui, dando um pouco do relato, testemunho, né, desse trabalho que eu fiz com a Regiane. Mais uma vez, prazer te rever. Prazer. E assim, só uma observação, né, João? Eu falo com a Regiane de tempos em tempos e o coach, na verdade, ele também necessita de manutenção, né?
Não é porque você fez apenas uma vez que você está apto, de repente, para seguir por toda a vida, né, a sós, vamos dizer assim. O comportamento muda, as empresas mudam, sua carreira é mutável, e aí, na verdade, a gente acaba recorrendo novamente a uma manutenção, assim como eu já fiz, e acredito que já esteja no ponto de fazer mais uma. Tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Excelente. Estamos chegando ao fim do nosso Papo com Gigantes, o nosso Giants Chat, o nosso primeiro programa ao vivo. Agradeço imensamente a sua parceria, a sua audiência. Muito obrigado por estar conosco. Deixar aqui um beijo especial a Regiane Martins, essa profissional incrível. Érica Stolaruc, muito obrigado. Um beijo para você aí em Blumenau. Bruno Ribeiro, muito obrigado. Não posso deixar de agradecer os nossos parceiros, Carrazone Joalheiros, que está sempre conosco, a Dissote Iguatemi, a Trimac Imóveis e todos vocês que estão conosco. Compartilhem, comentem, acompanhem o nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo Giants Chats. Beijos! Chegar até aqui não foi por acaso. Durante anos, trabalhamos forte para fazer nossa revista crescer e ajudar milhares de brasileiros a buscar qualidade de vida. Força, energia, entusiasmo e honestidade sempre marcaram nosso caminho. Nós acreditamos em nossos leitores, clientes, funcionários e em nossos franqueados, que fazem nossa marca ser respeitada em todo o território nacional. Mas acreditamos principalmente na capacidade de cada um para entender e aceitar as mudanças. E é com este espírito de inovação que a revista Saúde apresenta sua nova logo. Uma marca moderna e atual, que transmite a segurança e a seriedade que a sua saúde precisa. Uma nova identidade para tornar nossa revista ainda mais forte em todo o país. Essa mudança vem ao encontro de novas possibilidades, novos horizontes e, principalmente, uma nova forma de divulgar a saúde com o respeito que você, leitor, merece. Revista Saúde, inovando sempre. Com excelência, tradição e mais de 25 anos no setor contábil da cidade, a Augusto Contabilidade Empresarial é sinônimo de confiança para seus clientes. Localizado na rua Padre Anchieta, número 245, próximo à Avenida Murchide Once, em Rio Preto. A nossa equipe conta com serviços para todo tipo de empresas, desde imposto de renda, assessoria empresarial, até reengenharia administrativa e financeira. Augusto Contabilidade é a segurança para o seu negócio.